Parceiro da ABIN, beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o canal Geografia. Vamos continuar a nossa saga e chegamos num ponto importante aí dos nossos estudos. Vamos falar de população brasileira e as diversas análises. Aqui em cima está o ponto do edital, tanto para a gente quanto para o oficial. Tá assustado pela quantidade de matéria? Você viu o tanto de aula que a gente já teve? Cara, esse é um dos problemas do edital da ABIN. Essa grande quantidade e matérias totalmente distintas uma das outras. Tirando aí a própria geografia com a história, as demais estão muito distantes uma das outras, né? E isso atrapalha você. Se organize, tenha um material didático bom, legal, livro didático ou apostila, siga as aulas, veja também outras aulas no YouTube, isso vai te auxiliar na sua preparação, tá? Antes de começar, já te peço, ó, ali embaixo, se inscreva, não saia antes de se inscrever no canal Geografia. Também curta a aula, compartilhe com seus amigos, fale que você está assistindo a aula. É essa forma que você retribui o meu trabalho, tá? Mais nada. Se você quiser o meu material, muito bem feito, a galera aí que adquiriu elogiou, tá? Se você procurar nos comentários aí, tem uma galera que fala bem do material, no Facebook também. É um material rápido, sucinto e direto para você gabaritar geografia. E hoje, olha aqui, rapidinho, tá? Olha aqui o material apostilado. Eu vou mostrar para vocês, ó, geografia mundial e alguns temas, como a globalização e a fragmentação em relação à nova ordem mundial, o pós-guerra comunidade polar, e aí vai, cara, a nova ordem multipolar, os estágios do atual capitalismo, o capitalismo informacional, a crise financeira e o neoliberalismo em xeque. Olha o tanto de coisa que a gente tem, né? Os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e vamos trabalhando, ó, alianças militares, o déficit de representatividade no Conselho Regional, o Conselho de Segurança da ONU, e aí vai, rodada do Uruguai, blocos econômicos, cara, bem legal, 93 páginas, envio por pagamento por PagSeguro, pode dividir até em 12 vezes, também SEDEX, também impresso urgente para o restante do país, tá? SEDEX Estado de São Paulo. Ah, mas Jean, eu quero receber, eu moro em Goiás, eu quero receber por SEDEX. Me manda um e-mail, eu faço o cálculo, a gente organiza ali um valor melhor e eu te mando a ordem de pagamento por e-mail. Suave na nave? Cara, custa R$70, muitas vezes aí você come uma pizza, um lanche, dá nesse valor, né? E aí chega na hora do concurso, por 3, 4, 5 questões você não passa, e essas 5 questões poderiam estar nesse material. Às vezes a gente dá, né, privilégios para algumas coisas aí, principalmente de lazer, e para a hora do estudo, né, do seu projeto de vida, a gente deixa de lado, tá? Pode ser essa apostila, pode ser o curso do Estratégia, do Gran Concurso, do Aprova Concurso, né, do Alfa, de quem for. É um projeto de vida e às vezes a gente tem que fazer um investimento aí para poder estudar. Tá? Eu sei que procurar conteúdos na internet é muito complicado, muitas vezes as fontes não são boas, você não, e às vezes aquele conteúdo que você está lendo não é aquilo que está sendo pedido no edital, tá? Então toma cuidadinho um pouco com isso. Vamos para a aula, vamos deixar de blá blá blá? Curta, compartilhe e vamos para a aula. Movimentos migratórios, análise da população brasileira. Ó, então vamos lá, galera. Primeiro, a gente está falando de população, ó. Então, primeira análise aqui, ó, população. Suave? Belezinha? População brasileira. Então, ó, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração aqui é o quê? A população total do Brasil. Quando eu falo população total, eu falo de população absoluta. Não esqueça disso, cara, ó. População absoluta. O que seria isso? É o total. Total de pessoas que vivem no Brasil. Sai beirando aí 210, 212 milhões de pessoas, tá? Ah, BIM vai me perguntar número? Claro que não, mas o conceito é legal saber. Quando eu falo de população relativa, eu estou falando em relação a quilômetros quadrados. Então, o número de pessoas que vivem em determinada área. Tá? Então, por exemplo, a cada 1 quilômetro quadrado, na região sudeste, vivem 100 pessoas, por exemplo.
tá? E já na norte vivem 3 pessoas, por exemplo, é população relativa. E como eu faço esse cálculo da população? Presta atenção aqui com o tio, tá? E eu tenho aí uma análise que é a seguinte, vai ficar fácil a partir das siglas, ó. CV não é comando vermelho, e sim crescimento vegetativo, ó. Presta atenção aqui, ó. O crescimento vegetativo. O que é isso? O que é isso, Jean? Presta atenção aqui, cara. É a diferença de pessoas que nasceram e morreram. Então, eu tenho a taxa de natalidade, de forma rápida, objetiva e direta, aquelas criancinhas que nasceram, tá? Menos aí a taxa de mortalidade. Então, as pessoas que morreram. A partir dessa conta, eu tenho o crescimento vegetativo. Jean, o que a gente está fazendo? Nós estamos tentando chegar no número que eu falo que é a população absoluta do Brasil. Tudo bem? Suave? Ó, quando eu falo crescimento populacional é outra história. Crescimento populacional é outra história. A gente vai deixar aqui ela bonitinha. Eu já sei o crescimento vegetativo. Para eu determinar o crescimento populacional, o que eu preciso fazer? Eu tenho que saber uma paradinha que é a taxa de migração. Presta muita atenção nisso. Taxa de migração. Migrar é o ato de se deslocar no espaço geográfico. Eu posso estar entrando quando eu posso estar saindo de um determinado país, determinado estado, determinada cidade. Tranquilo até aí? Então eu falo, ó, de taxa de imigração, que é aquela galerinha que entrou, os imigrantes, com a taxa de emigração, que é aquela galerinha que está saindo. Aqui eu tenho um resultado, que eu chamo do quê? Taxa de migração. Para eu determinar o crescimento populacional do Brasil, eu tenho que ter essas duas paradinhas. Aí eu faço o quê, cara? Eu somo o crescimento vegetativo mais a taxa de migração. Aí eu tenho o crescimento populacional. Suave, tranquilo, tranquilão? Cara, presta atenção. Um ponto importante também que impacta diretamente nesse crescimento vegetativo e nessa taxa aqui, ó, nós falamos de taxa de fecundidade. Tá? Então, falamos de taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É número de filhos por mulher. Aí eu te pergunto, cara, o número de filhos por mulher está caindo ou está aumentando partindo da década de 50? Vai. Está caindo. Então, quais são os motivos? Ó, vou conversar aqui com vocês. Os motivos são a mulher inserida no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, filho hoje não é mão de obra e sim gasto. Vai anotando aí, depois volta a aula e assiste de novo, tá? Então, filho é gasto, não é? Pensa, você tem que pagar tudo hoje na cidade. A cidade, ela te oferece oportunidades e grande parte dessas oportunidades são pagas. Aula de urbanização, aula passada. Tudo bem? Suave? Então, olha o cenário que leva a mulher a ter um número menor de filhos. Você tem países como a Alemanha, a França, a Rússia, que já está passando a ter um decréscimo, até o próprio Japão. As mulheres querem o quê? Uma independência em relação ao homem. E estão tendo um número menor de filhos. Suave? Era 8, hoje já está chegando aí, cara, a quase 1 filho por mulher. E o cenário é que seja 0,8 filhos por mulher. Cai ainda mais essa taxa de fecundidade, que impacta diretamente a taxa de natalidade. Beleza? Isso aqui é o início da nossa conversa. A gente vai falar muito mais. Ó, qual que vai ser o foco de análise hoje? Eu vou pegar a análise que tange a migração, cara. Vamos falar do migração no mundo, Jean? Não, ó, coraçãozinho. Eu vou falar da migração interna. Então, a primeira coisa, cara, que você tem que saber é a seguinte. Ó, tô sendo direto, rápido e objetivo, tá? Depois você estudar lá direito constitucional. Todo mundo sai
à procura de uma melhor qualidade de vida. Aí para pensar na sua cabecinha, cara, onde nós temos os piores indicadores sociais? Cara, é difícil falar isso e triste ao mesmo tempo, mas como geógrafo eu tenho que ter esse posicionamento. Nada contra a região, eu quero morar ali na região, sonho um dia poder morar na região nordeste do país. Mas se eu trazer os indicadores, muitos deles são os piores frente a uma realidade de Brasil. Então, o Nordeste temos os piores indicadores sociais. Vamos falar aí IDH, não todos, tá? Não todos, mas é onde temos os maiores problemas sociais. Então as pessoas saem, historicamente deixam a região Nordeste à procura de outras áreas para viver. Então, ó, analise aqui, cara, analise aqui as minhas setinhas, menininho maluquinho, ó. Olha para onde os nordestinos vão. Tá? Eles ocupam todo o território brasileiro, graças a Deus, porque os nordestinos ajudaram a construir, por exemplo, São Paulo. São Paulo é que é hoje por conta dos nordestinos. Então, eles saem à procura dessa melhor qualidade de vida. Aqui em direção à região sudeste e principalmente ao estado de São Paulo e à cidade de São Paulo, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, eu jogo para cá, para Minas, eu jogo para cá, para o Rio de Janeiro, tá? Essa galerinha tá à procura de emprego. Então, cara, o sudeste do Brasil, por ter o maior parque industrial, né? Você tem ali as maiores rendas per capita, uma das, tá? A gente sabe que Brasília tem a maior. Então, oferece uma melhor condição de vida para essas pessoas. E outra, a televisão fez isso. Pensa, assiste uma novela da Globo que mostre o Rio de Janeiro, que retrate o Rio de Janeiro. Tirando essas últimas, vamos pegar aí na década de 80 e década de 90. Cara, mostra o Rio de Janeiro como o melhor lugar do mundo. Veja as novelas do Manuel Carlos da Rede Globo. E naquela época as pessoas assistiam TV. Então enxergava a região sudeste, enxergava o Rio de Janeiro como o melhor lugar do mundo. Existia um carnavalesco chamado Joãozinho 30, um dos mais vangloriados e premiados carnavalescos, que vem da região Nordeste em direção ao Rio. Ele veio por conta daquilo que era mostrado, tá? Que era apresentado pelas novelas da Rede Globo. O próprio presidente Lula veio de Pau de Arara com a sua mãe, aquele monte de irmãos, para encontrar o pai que estava trabalhando ali, à procura de uma melhor qualidade de vida. Belezinha? Tô gravando. Nossa, é 5 segundos? Fecha a porta aí. Já tô acabando. Olha, ficou bonito, cara. Outro naipe, né? Vai ter uns 10 dedos só. Não, mas tá bonitinho. Ficou certinho, cara. Deixa eu terminar aqui, Camila. Tô acabando. Então, olha, galera, nós temos aí inúmeros exemplos, tá, de pessoas que deixaram o polígono da seca, deixaram aí perseguição de coronéis da região norte em direção ao sudeste do país. Suave. Mas nós hoje, cara, que esses indicadores melhoraram. Se a gente volta aqui década de 50, 60, 70, 80, eram os piores indicadores, mas nos últimos governos, por conta de políticas afirmativas, de distribuição de renda, o plano de aceleração do crescimento, um monte de coisa que atingiu a região nordeste do país, você teve o quê? Uma migração aqui de retorno. E é isso que pode cair para você, uma migração de retorno. Então, já tem uma galerinha voltando aí de volta para minha terra. Belezinha? Tá? É legal, ó. Põe um coração aí que pode ser que
que a galera peça isso para vocês, tá? Um outro fluxo migratório da região Nordeste em direção ao interior do país foi aqui no nosso quadradinho, aqui ó, no DF, no Distrito Federal. Muitos nordestinos foram colocar os tijolos para a construção de Brasília lá no governo Juscelino Kubitschek de Oliveira. E ficaram conhecidos como os candangos. Pode aparecer isso para você também, tá? Os nordestinos estão morando nos melhores bairros de Brasília? Muitos não, né? Ficaram aí na região, no entorno de Brasília e fundaram aí grandes cidades, Taguatinga, Planaltina, né? Gama, as cidades do entorno de Brasília. Os nordestinos também foram para o Pará para trabalhar na mineração. Vocês lembram de Serra Pelada, cara? Trabalhar na mineração, garimpeiros, e também na região dos Carajás, aí já uma mineração mais profissional, vamos falar assim, não tão amadora de degradação do meio como foi Serra Pelada. E os nordestinos também foram, cara, lá para a Zona Franca de Manaus. Foram mão de obra aí que auxiliaram no processo de ocupação do norte do país, aquele programa do período militar de domínio das terras ainda pouco ocupadas. Além disso, nós tivemos também isso lá atrás, não recentemente, lá atrás, né, do início da ocupação, os nordestinos chegando no Acre, em Rondônia, pela exploração das seringueiras, isso lá no ciclo da borracha, tá? Aí a galerinha de história vai falar mais bonitinho aí para vocês. Geograficamente, contemporaneamente, que é a prova, é isso que você tem que saber. Suave na nave? Então vamos lá, vamos continuar, ó. Além do mais, nós temos, olha eles aqui, cara, os sulistas, no processo de ocupação e expansão da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, foram muitos dos responsáveis aí por Campo Grande, Cuiabá, Sorriso. Você vai por esse mundão de Deus aí no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, você vê aí traços da cultura sulista, na forma de falar, no comportamento alimentar, né? Também o tereré, né? Um derivado aí do chimarrão. Se eu tiver errado, ó, deixa ali na descrição que não é meu forte mesmo, cultura gaúcha, tá? Mas você vê essa influência na chegada dos sulistas nessa região por conta da expansão da fronteira agrícola. Essa galera já tinha experiência com a soja e a soja tinha que aumentar a produção e produtividade, a soja transgênica, os caras já tinham experiência, rumaram para comprar terra barata no centro-oeste e ocupar a região. Beleza? Tranquilo. Ufa, muita coisa, né? Você viu o tanto de coisas que a gente já falou aí na aula, né? Nossa Senhora! O que é legal lembrar é a saída dos nordestinos para todos os cantos do país. Também nós temos aqui, né, a galerinha do sul ocupando o centro-oeste. Você tem a galera aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo mais alocada. Não que não haja migração, mas é um fluxo menor em direção a outros estados. Beleza? Ó, falamos aí hoje, cara, de migração interna. Tentei ser de uma forma bem rápida e objetiva. Começamos a trabalhar alguns conceitos de análise demográfica, porque na outra aula a gente vai falar de pirâmide etária, e aí você precisa saber desses conteúdos aí, crescimento vegetativo, taxa de migração, crescimento populacional, para poder analisar uma pirâmide etária. E também tem que saber essas questões de migração que vão sustentar suas análises. Suave, tranquilo, curta, compartilhe. Compre a apostila do professor Jean Azevedo para ajudar o canal. Beleza, galera? Abraços, tamo junto.